E aí, meninos, tudo bem com vocês? Aqui o professor Euripides. Vamos entrar aí na nossa semana, né? Semana 1 do PET. Esse é o volume 2, tá certo? Então, hoje nós vamos nos desfrutar aqui relacionado à língua inglesa, tá bom? Qualquer dúvida você pode ter aí, você tem disponibilizado aí esse vídeo no nosso canal. Você pode entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp, do Conexão Escola, do Estado de Minas Gerais, tá bom? E dos nossos e-mails também, tá certo? Então vamos aqui para a nossa semana 1, volume 2, e vamos entrar diretamente aqui, tá certo? Nessa atividade. Muito bem. Primeiro ponto dessa atividade é a leitura, né? Então nós vamos fazer uma leitura dessa tirinha aqui, tá certo? Falando relacionado aos dialetos que tem dentro dos Estados Unidos, ok? E aqui nós temos as pronúncias, ou a pronúncia no inglês, vindo desse encarte aqui, relacionada ao nosso dialeto, tá bom? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer a leitura desse texto através desse encarte que eu retirei ele, tá bom? Coloquei ele aqui separado, para que vocês pudessem ouvir na língua inglesa, tá? E aí depois a gente vai fazer a tradução desse texto aqui para vocês. Tudo bem? Então vamos agora à leitura na língua inglesa desse texto aqui. Tudo bem, galerinha? Então vamos prestar atenção agora na nossa leitura. Ou seja, da língua inglesa. Bora lá? All speakers of American English speak a dialect of American English. Few people speak pure standard American English. Some speakers' dialect is closer to standard American English, but it still may have accent or distinctive features. In addition, many people control more than one dialect as the result of schooling, working, relocation, etc. American English includes both regional and social dialects. The map at the top of the page highlights a few of the United States' regional dialects: Northern, Southern, Midland, Western. These large regional dialects also include smaller dialect regions within them. For example, New York City is its own dialect area within the Northern region. Learn more about the linguistic features of regional dialects at this website. Bora lá então fazer a nossa tradução, né, para facilitar aí a vida de todos vocês. Bora lá. Todos os falantes do inglês americano transmitem um dialeto do inglês americano. Poucas pessoas conversam inglês americano puro. O dialeto de alguns falantes está mais próximo do inglês americano padrão, mas ainda pode ser ou pode ter sotaque ou recursos distintos. Além disso, muitas pessoas controlam mais de um dialeto como resultado de escolaridade, trabalho, mudança de região e etc. O inglês americano inclui dialetos regionais sociais. O mapa na parte superior da página destaca alguns dos dialetos regionais dos Estados Unidos: Norte, Sul, região Central, Oeste. Esses grandes dialetos regionais também incluem regiões menores de dialeto. Por exemplo, cidade de Nova York tem seu próprio dialeto na região norte. Saiba mais sobre os recursos linguísticos dos dialetos regionais neste site. Aí fala qual site que você pode visitar. E outra coisa, pessoal, quando ele falou mapa, aqui no PET parece que teve essa falha, né? Eles deveriam ter colocado um mapa aí para que vocês pudessem buscar quais são as regiões que utilizam os dialetos. Tudo bem, galerinha? Então agora vamos continuar a nossa aula por aqui dos nossos exercícios. Agora vai ficar mais fácil, né? Bora lá? Muito bem, galerinha, retomando aqui os nossos estudos depois da leitura da língua inglesa e da nossa tradução, tudo bem? Agora nós vamos fazer os nossos exercícios. Claro que não será o professor, tá? Vou só dar algumas dicas para que vocês possam fazer os exercícios de vocês aí, para facilitar a vida de vocês, claro. O professor aqui vai dar aquela canja. Então, bora lá, pessoal. Logo de cara aqui, no exercício 2, ele solicita o seguinte: marque a opção que contenha as palavras que são importantes para o tema do artigo. Então,
Dentro desse artigo aqui que foi proposto, tá certo? Dialeto americano, nós temos aqui que escolher as opções, veja bem, as opções, tá? Que são importantes para o nosso tema. Então, na primeira parte aqui você tem, né? Você tem aqui, por exemplo, pessoas, tá certo? Você tem aqui os recursos, tá certo? Você tem o site e você tem também o que a gente chama, nesse caso aqui, o acréscimo. Alguma coisa que tem lá no texto. Não sei se foi falado isso lá. Tá bom? O próximo item aqui, o que nós temos? Nós temos aqui no segundo item, que é os falantes, o dialeto, tá bom? Padrão, e vem aí o sotaque e a região. Tá bom, galerinha? Qual desses aqui? O primeiro apareceu lá no texto? O que vocês acham? O segundo aqui, o segundo item, apareceu lá no texto? O que vocês acham? Agora vamos para o terceiro aqui, né? Galera, no terceiro você tem lá o mapa, o exemplo e a página. O que você tirou de mais importante que apareceu aqui no texto? O que vocês acham que apareceu aqui? Que a gente já falou a tradução, que você vai marcar aqui. Já dei uma dica aqui para vocês, tá? Então, isso aí a gente vai fazer tipo assim, a compreensão textual. Você vai tirar do texto que apareceu lá e vai marcar o X aqui numa dessas alternativas. Tudo bem, galerinha? Então, o que você vai fazer? Marque a opção que contém as palavras que são importantes para o tema do artigo. Então, o tema do artigo já está muito explícito aqui, né? O que vocês acham? Qual que vocês acham que vocês vão marcar aqui, hein? Nossa, professor, deu a dica aí, deu uma canja, né? Próximo item aqui nosso, ele fala o seguinte: ainda segundo o texto, quando fala assim, galera, segundo o texto, você tem que puxar a compreensão textual. É o que está lá no texto para você poder marcar a opção, tá bom? Podemos concluir que, aí ele diz assim para nós: grande parte das pessoas dos Estados Unidos falam inglês padrão. Gente, nós estamos falando em dialeto, o título já está nos dizendo. É a mesma coisa aqui no Brasil. Você tem as pessoas do jeito que falam no Nordeste, do jeito que falam no Sul, que falam no Centro-Oeste. Tudo bem? Então nós temos uma característica, nós temos uma variação do falar. Então, grande parte das pessoas nos Estados Unidos falam inglês padrão, é aquilo ali. Próximo item. O inglês americano inclui dialetos regionais e sociais. Ó, entenderam, né? Então já está dada a dica aqui. Qual desses você iria marcar? Então a gente tem que prestar bastante atenção que no título aqui já está dando uma resposta para nós. Tudo bem, galerinha? Então vamos seguir agora aqui com o número 3. Vamos lá para o número 3. O que o número 3 nos reserva? Na frase tirada do texto, que frase tirada do texto é essa? É essa frase toda aqui, ó. Tá certo? É essa frase toda aqui. Então, essa frase toda tirada no texto, vamos puxar ela na língua portuguesa, vamos ver como é que ela fica. Se bem que nós já falamos para vocês, né? Então, aqui, ó, no número 3, ele diz o seguinte: além disso, que é essa parte aqui, ó. Além disso, in addition, além disso, continuando, né? Muitas pessoas controlam mais, ó, muitas pessoas controlam mais de um dialeto como, tá vendo ali? Como resultado da escolaridade, e aí segue, né? Resultado da escolaridade, trabalho, mudança de região e etc. Então tá tudo escrito aqui, tá? Número 3. Aí ele pede para você o seguinte: a expressão negritada expressa. Pessoal, presta bastante atenção, né? A expressão negritada. Eu já puxei a tradução para vocês disso aqui. Pause o vídeo, retoma o número 3 que eu estou explicando para vocês. Tudo bem? E aí entra aquela dúvida. A expressão negritada expressa uma continuidade? O que vocês acham? Uma continuidade? Aqui ele vem dizendo uma adição. Será que ele está adicionando alguma coisa? Além, olha só, além, já estou dando até a dica, né? Além de alguma coisa,
aconteceu isso. Quer dizer que eu estou quase que adicionando alguma coisa. Uma consequência, o que vocês acham? Né? Porque vamos pegar essa parte aqui, in addition. Ok, guys? Então vamos lá. O além disso, que está explícito aqui, ele tem uma relação de acrescentar à frase algo mais. Ou seja, uma somativa da frase anterior. Então tem alguma coisa na frase anterior aqui que está somando, que ele está, né, dando está sendo muito explícito nessa parte toda aqui. Tá certo? Não vou fazer novamente a leitura na tradução, você vai pausar o vídeo, retoma essa tradução que eu já falei para vocês na número 3. Já dei praticamente a resposta para vocês. Como vocês iriam marcar aqui? É só você retomar, tá certo? Tranquilo? Vamos seguir? Então vamos lá. Agora, pessoal, na número 4, o que vai acrescentar na número 4? Né? A número 4 diz o seguinte: analisando a frase, então tem essa frase aqui, ó. O cara esqueceu de colocar 2 pontinhos aqui, né? Então, analisando essa frase toda aqui, ó. Tá certo? Aí embaixo ele diz: poderíamos dizê-la de forma diferente, mantendo o mesmo sentido. Marque a opção. E aí nós temos aquelas conjunções que mantêm o mesmo sentido, tá? Quando você tem uma conjunção que você vai usar o mas, tá certo? Você pode utilizar uma conjunção que utilize embora. Quase que não existe aquela alteração de sentido. Então a frase ela tem que manter essa alteração. Beleza? É isso que a gente tem que entender nesse momento. Então vamos aqui, ó. Quando ele diz para você assim, então agora eu vou puxar a tradução dessa parte aqui para vocês, tá bom? Só para vocês poderem entender. Ele diz o seguinte, então vamos lá, marcando ali. O inglês americano inclui, onde está escrito includes, inclui dialetos regionais e sociais. Viu? Inclui dialetos regionais e sociais. Beleza? Então, só puxei a tradução para vocês poderem entender. Mas o que ele quer que você verifique? Ele quer que você verifique essa palavrinha, both, e essa palavrinha and. E o que você vai ter que marcar aqui? Dessas duas que estão aqui, ó, dessas duas, uma modifica o sentido da frase. A outra não modifica o sentido da frase. Tá bom? Então, eu vou fazer a leitura da língua portuguesa dessa primeira aqui, ó. Tá certo? Então, eu vou fazer a leitura da primeira. Então, vamos lá. Dessa primeira aqui, ó. O inglês americano inclui dialetos regionais e sociais. Veja que eu falei da primeira lá, tá? Então, você tem que prestar bastante atenção. Houve alguma modificação com relação à primeira, a essa frase aqui? O que você acha? Ou sim ou não? Agora, vamos para essa aqui agora, ó. A de baixo. Lembrando que se é uma aula online, você vai fazendo os exercícios e a gente vai dando essa dica para você. Agora vamos ver a de baixo aqui. Aqui, pessoal, o problema vai estar aqui, ó. Só essa dica. Teve uma aula passada que eu falei sobre o either, né? O either. Vamos lá. Ele tem aquilo, tipo assim, ou você faz isso ou faz aquilo. Veja que ele deu uma leve modificada aí no contexto da frase. Vamos ver aqui. Vamos pegar essa frase então aqui, ó. Vamos pegar essa frase aqui agora para a língua portuguesa. Ele diz o seguinte: o inglês americano inclui dialetos regionais ou sociais. Esse ou, pessoal, automaticamente, ele já está nos dizendo alguma coisa. Ele já está nos afirmando alguma coisa. Será que houve modificação? A primeira houve modificação? A segunda houve modificação? O que ele está pedindo para você? Presta atenção. Ó, ele diz o seguinte: marque a opção correta. Ou seja, que opção que ele pede para você? De forma diferente, mantendo o mesmo sentido. Trocou essas palavrinhas que estão aqui, ó. Se você trocou, automaticamente ele vai manter o sentido. Recapitulando a tradução da primeira aqui, que eu sei que vocês devem estar com a cabeça quente aí, né? Recapitulando, ele diz o seguinte: o inglês americano inclui dialetos regionais
e sociais. Agora vamos pegar essa parte aqui, ó, essa de baixo aqui, ó. De cara, cara, de cara você já está vendo o and aqui, ó. Aí você já vai matar a charada com relação à análise da frase. Vai manter o mesmo sentido? Qual das duas que mantém o mesmo sentido? A primeira, que tem o and, ou a segunda que vai ter o or? Tcharam! E agora? Fica a seu critério. Já dei a resposta para vocês. Tá bom? Até aí tudo bem? Tudo bem. Bom, pessoal, aqui é o seguinte. Da número 5, ele pede, escolha dentro das caixas abaixo somente os pronomes que correspondem às palavras, frases acima, preenchendo os parênteses. Tá certo? Preenchendo os parênteses. Então, vamos ver aqui o que ele pede, né? O que ele solicita para nós nesse momento aqui, da número 5. Bom, pessoal, aqui ele vai solicitar para você o he, o she, o it e o they. Você já sabe que são pronomes. He, ele, she, ela. Isso aqui é para pronomes pessoais, ou seja, quando você vai se referir a uma pessoa, tá bom? O it, esse pronome, ele aparece muito na língua inglesa, muito mesmo. Aí você vai falar assim, para coisas, objetos, animais. Não. É só no singular que a gente tem que prestar atenção nesse it, tá? Então veja bem, o que acontece aqui? Quando você usar o it, ou quando você precisa usar esse it, né? O it, pessoal, é um pronome que deve ser usado para coisa no singular, animal no singular e objeto no singular. Veja que está no singular, foi o que eu acabei de dizer aqui. Outra coisa importante é que este it também pode ser usado para profissões que não se identifica o gênero. Que tipo de gênero que nós temos? Masculino e feminino. Se ele for impessoal, por exemplo, It is raining at my mom's home. Traduzindo, chove na casa de minha mãe. Ele é impessoal, ele não identificou o sujeito ali, entendeu? Então o it ele trabalha com isso. Não só, então quando alguém falar assim, o it é para coisas, esquece o plural. Ele tem que ser no singular, beleza? E aí o que você vai fazer? Você vai substituir as pessoas que estão sendo representadas por he, she, it e they. Por exemplo, o Eurípides está dando a sua aula online. Vou substituir por um pronome. Ele, olha, o ele está substituindo o Eurípides. Ele está dando sua aula online. Viu? É isso que ele está pedindo para você. Então você vai colocar aqui, nesses espaços, no parênteses, se você vai usar o he, o she, o it e o they. Então você tem que tomar muito cuidado, tá? O he e o she é para pessoas, voltado muito para o lado, tipo assim, o nome do professor, ele, tá certo? O nome da professora, ela. Então, mais é pessoal isso aí. O it, eu já expliquei, e o they, pessoal, é para o plural. Ele também vai funcionar para o it. Tudo bem? Até aí? Tranquilo? Bom, para facilitar a vida de vocês, eu vou fazer a leitura contextualizando aqui para a língua portuguesa. Então vamos pegar essa primeira aqui, ó. Então vamos lá. Todos os falantes do inglês americano. Todos os falantes do inglês americano. Tá no plural? Tá no plural. Vamos lá. Continuando agora, essa frase aqui, ó. Tá certo? Para facilitar para vocês. Vamos lá. Aí ele diz: poucas pessoas conversam inglês americano puro. Ele disse no singular ou ele disse no plural? Né? Mas aí você tem que ver a contextualização, tá certo? Vamos para o próximo, desse aqui, ó, que vai seguir, tá? Nesse aqui ele diz o seguinte: o mapa na parte superior da página destaca, ó, singular. O mapa está se referindo a alguma coisa, viu? Então você tem que prestar bastante atenção relacionado qual o pronome que você vai usar. O próximo aqui, ó, these large regional dialects. Então, esse aqui está escrito: estes grandes dialetos.
regionais, né? Vamos colocar assim. Então, também tem uma particularidade aqui. Se ele está no singular, se ele está no plural, qual que você vai utilizar? Você vai falar assim, professor, quase que eu notei que o rio Xi, né, não foi localizado aqui. Aí você vai ter que substituir esses nomes por um desses pronomes, tá bom? Então vamos ficar muito atento. Você tem aí dentro do meio da internet, dos recursos que você pode utilizar, dos meios online, para você também buscar um estudo mais aprofundado relacionado a isso que eu estou falando. Tranquilo? Terminado o número 5, vamos passar agora para o número 6. Number 6. O que esse número 6 está pedindo aqui? Ó? Vamos lá. Ele vai pedir logo de cara, olha lá, aqui, ó, o significado do verbo to highlight. Tá? Ó, ele pede o significado desse verbo aqui. Tudo bem? Só que aí, o que nós vamos fazer agora? Eu vou fazer a leitura para você também na língua portuguesa, dessa parte aqui, para você observar o que ele está pedindo. Então, ele pede o significado do verbo to highlight, ou seja, é o que está em negrito, highlight, tá certo? Vamos à tradução? Vamos. Ele diz assim, ó, o mapa na parte superior da página destaca, ó, destaca alguns dos dialetos regionais dos Estados Unidos, norte, sul, região central, oeste. Aí ele vai perguntar, qual o significado do verbo to highlight? Cara, presta atenção. Se eu disse destaca, qual dessas palavrinhas aqui tem um sinônimo que é utilizado para a palavra highlight? Para a palavra destaca, destacar, que é verbo e alguma coisa assim. Tá bom? Beleza? Então vamos seguir agora para o número 7. Vamos lá para o número 7. Vocês têm mais alguma coisa aqui para baixo? Acho que não encerra realmente lá no número 7. Então vamos aqui para o número 7. Pessoal, número 7. No número 7 ele diz o seguinte: escolha a opção que corresponde à palavra negritada. Então, já ele nos disse, ó, eu quero essa palavra aqui, ó, feel off, feel off, feel off, ok? E aí, a palavra, ó, escolha a opção que corresponde a feel off. Aí, de repente, você vem, observa feel aqui, pô, eu vou marcar essa, cuidado, cuidado. Aí você pega aqui, ó, a lot of, vai ser a mesma coisa, cuidado, cuidado. Ele tem que perceber o que tem a frase toda na língua inglesa. Então, vamos fazer agora a nossa leitura da língua inglesa, só que nós vamos colocar a língua portuguesa aqui em cima do número 7. Tudo bem? O mapa da parte superior da página destaca alguns, alguns dos dialetos regionais dos Estados Unidos, norte, sul, região central e oeste. Viu? Alguns e aí tal, como é que você vai, qual que você vai marcar agora, hein? O que você vai marcar agora? Se você puder observar aqui, você tem many, few, some, a lot of. E aí você pode marcar qual desses que você vai utilizar aqui, ó. Eu estou dando até a dica para vocês, não é? Viu que legal? Já falei até a tradução para facilitar. Tudo bem, galerinha? Então fica aqui. Claro, foi tudo expectativa, né? Para fazer você acordar. Vai que você está dormindo no meio desse vídeo que a gente está apresentando para vocês, né? Tem alguma dúvida? Vocês têm todos os meios e recursos aí dentro do nosso recurso eletrônico para poder descobrir o que ele está pedindo, tá bom? Então fica aqui a nossa aula por hoje, da primeira semana do professor Eurípides. Espero que vocês tenham gostado, tá? E mantenham sempre os contatos aí conosco, tá bom, galerinha? Então vai um abração aqui do professor Eurípides. Até mais!